Bom, eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Drauzio Varella para esclarecer algumas questões fundamentais de saúde. Muito obrigada pela sua presença, Dr. Drauzio. Eu que agradeço, Thaís. Então vamos iniciar aqui. Bom, a temporada de gripe ela começou mais cedo este ano. Segundo o Instituto Todos pela Saúde, os casos já superaram os mesmos do período do ano passado. O que esse movimento sinaliza do ponto de vista epidemiológico? Eu acho que é uma disseminação mais rápida este ano do que foi o ano passado. Isso pode ser medido tanto pelo número de casos de hospitalizações, como também pelo número de óbitos por complicações da gripe. Na verdade, é um conjunto de fatores. O principal é o próprio vírus, não é? Que, como o vírus da gripe é um vírus muito mutante, o comportamento dele se modifica de um ano para o outro. Tanto que a vacina tem que ser atualizada anualmente. Não é? Isso é uma coisa que já vem há muito tempo, uma medida que já vem há muito tempo. É possível que esse vírus, pelo que parece, tenha ficado de transmissão mais rápida. Em segundo lugar, é a exposição das pessoas. Não é? A gente vive num mundo em que é cada vez mais conectado, a gente está perto dos outros e leva de um lado para o outro nas viagens, em aviões, ônibus, etc. Você tem muito mais tendência a entrar em contato com mais gente. E o vírus se aproveita disso. Com certeza. E a questão, né? Por que a gripe ela ainda é tão subestimada? E qual é o risco real disso para pessoas com mais de 60 anos? Olha, na verdade, a gripe é mal estimada porque ela é mal interpretada. Tem gente que qualquer resfriado acha que é gripe, diz que está gripado. Outro abre a geladeira e espirra porque respirou aquele ar frio e diz que está gripado. Então ela é confundida com processos que são muito benignos. Você pega o caso dos resfriados, por exemplo. Nós temos mais de 200 vírus que são causadores de resfriado. O que é o resfriado? É o acometimento por um vírus que tem um tropismo, que tem uma predileção pelas células do aparelho respiratório alto. Ele pega a garganta, começa com uma dor de garganta, e aí coriza, uma coriza intensa, e às vezes um pouco de mal-estar só, cabeça meio pesada, porque acumula a secreção que acaba indo para os seios da face. Mas é um processo benigno, que dura aí 2 a 5 dias. Nem costuma dar febre, ou se dá febre, dá uma febre baixa, ao redor de 37,5, mais ou menos. E acabou. Isso dura poucos dias e o resfriado vai embora. Mas as pessoas chamam isso de gripe. A gripe é outra coisa. Olha, você vê, se nós temos mais de 200 vírus, a gente pega resfriados todos os anos, não é? A média, cada pessoa, 2 a 3 episódios de resfriados. Como muita gente chama isso de gripe, a gripe perde importância. Porque você diz, vou tomar a vacina da gripe para quê? Se sou, eu ano passado, agora, 6 meses atrás, tive uma gripe e fiquei aí 2 dias meio chatos e acabou. Para que eu vou tomar a vacina? A gripe, ao contrário, a gripe é outro vírus, são os vírus influenza, que sofrem mutações rápidas e que quando se instalam, provocam um quadro muito diferente. Eu tenho até um critério, quando alguém me diz, eu tive gripado a semana passada. Eu pergunto, você foi trabalhar? Eu fui, trabalho normal o dia inteiro, trabalhei, não era gripe. Porque se fosse gripe, tinha que ir embora para casa, porque não dá. Ela provoca, primeiro, sintomas respiratórios baixos. Né? Então,
acumula secreção nos brônquios, até nos alvéolos pulmonares. Embora possa dar coriza também, geralmente dê coriza, mas ela é devastadora. Você tem uma dor horrível na musculatura do corpo inteiro, uma moleza, costuma dar febre mais alta, temperaturas que chegam a 38,5, 39 em adultos, né? Não só a criança tem febre, normalmente febre, episódios de febre alta, mas na gripe o adulto tem. E ele fica largado completamente. Como os sintomas respiratórios, o vírus acomete as vias respiratórias mais baixas, a gripe muitas vezes complica com quadros de infecções pulmonares. E esse é o problema com ela. É que esses quadros às vezes levam a pneumonias bacterianas, que as bactérias presentes no ar, no ambiente que a gente respira, ou presentes mesmo nas próprias vias respiratórias, se aproveitam desse processo inflamatório que o vírus provoca e acabam dando complicações mais graves. Ninguém morre de complicação do resfriado. Muito raro. As complicações do resfriado são mais altas, né? É o nariz que pega, às vezes pega os seios da face, começa a dar dor de cabeça, aquela secreção que muda de cor, que era clara no início, começa a ficar mais amarelada, até às vezes ficar esverdeada, o que é sinal de infecção bacteriana, mas normalmente nos seios da face são sinusites e provocam tosse. E quando você vê alguém que diz, eu estou resfriado há 3 semanas que eu não paro de tossir, não é mais resfriado. O resfriado é de curta duração. Ele complicou com um quadro de sinusite que exige muitas vezes antibióticos e tudo. Agora, pneumonias por resfriado são raras. E por gripe são bem mais frequentes, especialmente nas pessoas mais velhas, né? Com certeza. Então temos uma generalização aí, né? Colocaram tudo no mesmo bolo, tanto resfriado quanto gripe, a gente acabou deixando de dar a devida importância à gripe, né? Isso tem implicações epidemiológicas, porque se você acha que isso é um quadro banal, que vai passar depressa, os cuidados com a prevenção, que no caso da gripe são as vacinas, você deixa de tomar. Com certeza. E você falou agora uma coisa interessante sobre o envelhecimento do sistema imunológico, né? Ele é uma realidade biológica mesmo? E como isso impacta a resposta do nosso corpo, do corpo humano, ao influenza? Olha, o que caracteriza o envelhecimento é uma diminuição na velocidade da resposta imunológica. As respostas não é que não acontecem, mas elas são mais lentas, muitas vezes menos eficientes do que eram no passado. Isso que se chama de imunossenescência. À medida que você envelhece, as suas respostas ficam mais lentas. De um modo geral, todas as respostas biológicas, né? A marcha fica mais lenta, e da mesma forma as respostas aos processos infecciosos também. Por isso é que você tem essas complicações, às vezes muito graves nas pessoas mais velhas. Entendi. E hoje já sabemos que a gripe, ela pode desencadear eventos gravíssimos, como o infarto e o AVC. Por que isso acontece? E o público tem dimensão real desse risco? O público não tem dimensão real, porque nem os médicos tinham dimensão real. E como é que você chega a essas conclusões? É analisando um grande número de casos. Gostei de ver que isso foi feito em várias pesquisas em diversos lugares do mundo, mostrando que na temporada da gripe, nas temporadas das gripes, o número de infartos do miocárdio, o número de acidentes vasculares cerebrais aumentava. Isso é um dado constante em todos os trabalhos. E trabalhos feitos com grande número de pessoas participantes. O processo aí é um processo ligado à inflamação.
A Uhum. gripe provoca uma inflamação nas vias aéreas superiores, e assim, processo inflamatório sistêmico, quer dizer, acaba atingindo o organismo inteiro. Nessas doenças, como as doenças cardiovasculares, que hoje são as principais causas de morte, né? Essas doenças, a inflamação faz parte do processo. Quando você fala que tem uma placa de colesterol na coronária, isso acontece, isso traz junto um processo inflamatório. Se você potencializa esse processo por causa de um quadro gripal, por exemplo, você aumenta o risco. Não é Uhum. que a gripe provoque diretamente um infarto ou um AVC, não é. Mas, na verdade, ela indiretamente provoca uma inflamação. Por provocar uma inflamação, ela aumenta o risco. Certo, e eu acredito que os médicos e todos os cientistas puderam, né, correlacionar melhor esses dados a partir da própria pandemia, né, que chegou aí com números muito relevantes, né, e como um Covid estava associada a outras condições, outras questões ali de saúde, né. Pessoas que já tinham doenças inflamatórias, elas respondiam muito pior, né, ao processo aí da gripe. Você vê que isso que a gente está dizendo tem tudo a ver com o que acontece na prática, né? Uhum, Você vê as pessoas mais velhas, né? Vamos dizer que passaram aí de. Hoje se fala em 65 anos, eu acho que para a maioria das pessoas é depois dos 70 anos. uhum, O pessoal costumava caracterizar a velhice por aqueles com 60 anos ou mais, né? Você vê nos aeroportos ou nas filas todas. E você vê gente de 60 anos, é um homem, um touro de forte, uma mulher uhum. rígida, firme, né? Sim, Muda muito muito. esse critério, né? Uhum, Na verdade, eu acho que para a maioria, geralmente, para a maioria nós encontramos essa fase da velhice acima dos 65 anos mesmo. E uhum, para grande parte acima dos 70. E para muitos que estão bem de saúde, acima dos 80 anos. uhum. Então é uma mudança da epidemiologia, né? É muito diferente. Hoje tem um número a faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. Uhum. E é essa faixa que tem que ser atingida, tem que entender que a gripe é uma doença infecciosa, que aguda e que vem sem você ter ideia de que ela está vindo, só que tem prevenção. E a prevenção tem que ser empregada, tem que ser utilizada. E a prevenção você faz enquanto está com saúde, Com certeza. enquanto chegou até você. O que acontece às vezes é que as pessoas já vão se conscientizar quando começam a ver os amigos, as pessoas da família gripadas. E aí elas veem que quem fica gripado está doente mesmo, né? Cai de cama. E Uhum. aí corre para tomar vacina. Só que a vacina leva aí pelo menos 2 até 3 semanas para montar uma resposta imunológica adequada. E aí, às vezes, há outras confusões. Pessoas, eu tomei a vacina da gripe e 2 dias depois estava gripado. Bom, primeiro, você não estava protegido pela vacina. Segundo, foi gripe mesmo que você teve? Ou teve um resfriado? E aí ele diz, não, mas eu tomei a vacina da gripe e daí há um mês peguei gripe outra vez. Aí voltamos à velha distinção entre gripe e resfriado. Na Uhum. maioria das vezes você pegou foi um resfriado. A vacina da gripe não protege contra o resfriado, de jeito nenhum. Sim. Mas eu tomei, e muitos também sabem o que pensam, daí você fala, não, eu tomei a vacina, eu estava bem, aí eu fiquei gripado. As duas, uma. Ou você tomou a vacina quando você já estava infectado, ou foi infectado nos dias seguintes, nos primeiros dias depois de tomar a vacina, antes de que ela tenha tido tempo de provocar o estímulo imunológico que ia te defender, ou o que você teve
foi um outro episódio de resfriado, porque o vírus da gripe é um vírus morto, o vírus da vacina da gripe, desculpa. O vírus da vacina da gripe é um vírus morto. A doutora Rosana do Emílio Ribas ela usa um termo que eu acho ótimo, mas é um vírus morto e esquartejado. Ele não tem a menor chance de provocar gripe em ninguém. Essa imagem é muito forte. O que fazem os cientistas no laboratório? Exatamente isso. Eles matam o vírus, e separam as frações do vírus que são mais imunogênicas, isto é, as frações do vírus que são capazes de provocar respostas imunológicas mais, eu não gosto de falar robustas, porque esse termo caiu na boca do mundo, mas mais potentes, na verdade. Bacana, muito interessante. Por isso que é tão delicado, né, o processo aí da construção de uma vacina, né? Nenhuma vacina. Infelizmente, nós tivemos uma coisa muito ruim na epidemia de Covid, que foi lançar dúvidas sobre as vacinas. Sabe? Eu acho que isso é um crime que se cometeu contra a população e que se comete até hoje. Às vezes por médicos. Você vê na internet médicos anti-vacina. Não consigo encontrar uma outra palavra, sabe? Que não seja crime. Porque você, pondo vacina em vacina, você tem que acreditar. Se não acredita, não vai dar certo. Como sempre foi aqui no Brasil, nós temos o maior programa de imunizações do mundo, que é o programa de vacinações gratuitas. Eu, criança, não fui vacinado contra nada, não existia vacina no Brasil. Numa geração, estou vivo ainda, a minha geração não foi vacinada. Eu tive todas as doenças da infância, sarampo, coqueluche, cachumba, não tive paralisia infantil, que era muito comum naquele tempo. Muito bem. Quando surgiram as vacinas, as mães faziam o quê? Chegava o dia do seu filho tomar a vacina, você levava na unidade básica de saúde, na época era o posto de saúde. Levava e a criança tomava a vacina. E acabou, não tinha discussão. Era hora de vacinar, então tem que tomar vacina naquela idade, de acordo com o programa nacional, o esquema do programa nacional. Agora, a vacinação é diferente da assistência médica, porque o seu filho está doente, febre, está tossindo, não dorme de noite, você leva o médico te receita a medicação. O que você faz quando sai do consultório? Você leva para uma farmácia a receita, compra a medicação e vai administrar para a criança. Muito bem. Na vacina, não. A criança ou o adulto não está sentindo nada. Você vai levar o seu filho, que está bem, para vacinar, se você confiar que essa vacina vai protegê-lo e que não vai provocar nenhum problema nele, que ele está com saúde. Você vai levar o seu avô para tomar a vacina. Se você achar que aquela vacina poderá causar algum problema, você não leva. Se quiser, tá bom, tá com saúde, vou vacinar para proteger contra uma possível infecção e ele vai correr o risco de ter uma complicação por causa da vacina, esquece. Então, as pessoas que disseminam esse tipo de dúvida são pessoas que estão cometendo um crime. Eu não consigo enxergar de outra maneira, sabe? Não, eles têm uma ideia diferente. Não é questão de ter ideias. É questão de se render ao que se sabe, ao que a ciência tem demonstrado durante anos, repetidamente. Nós não temos poliomielite no Brasil há muitos anos. Nós eliminamos a varíola. Eu, no quarto ano da faculdade de medicina, a gente passava no Emílio Ribas, no Hospital Emílio Ribas de São Paulo, para visitar a enfermaria de varíola. Varíola é uma doença gravíssima.
com cerca de 40% de mortalidade. Uhum. Deixava aquelas lesões, aquelas marcas na pele, no rosto. Uhum. Mesmo para aqueles que se curavam, muitas vezes ficavam curados, mas marcados pelo resto da vida, mulheres e homens. A enfermaria do Emílio Ribas, os doentes ficavam dentro e ninguém podia entrar. Eles ficavam, tinha uma enfermaria que eu visitei, tinha dos homens, tinha das mulheres separados, eles ficavam trancados ali, não podiam nem sair no corredor, para não correr o risco de espalhar o vírus pelo hospital, uma doença altamente transmissível. E desapareceu, não é que desapareceu no Emílio Ribas, desapareceu do mundo. Isso foi conseguido através da vacinação. A varíola foi um flagelo da humanidade por séculos e séculos, por milênios. Com certeza. De repente surgiu a vacina que fez desaparecer. E nem assim os idiotas se convencem da necessidade de vacinar. E nós estamos noticiando direto aqui na Isto É Saúde, doutor Drauzio, sobre os casos de sarampo até, né? O sarampo tem voltado aí com surtos pela América do Sul, o que é muito triste, porque já estava com a erradicação da doença aí por muitos anos, e agora, devido à baixa cobertura vacinal, temos que lidar com essa doença novamente. Nos Estados Unidos estão com mais de 1.000 casos. Por isso, as pessoas que disseminam esse tipo de mentiras têm que ser penalizadas, porque quanta gente vai sofrer por ter acreditado nelas. Né? Com certeza, é um problema de saúde pública. E hoje a vacinação, ela vai muito além de prevenir a gripe em si. Como ela contribui para reduzir complicações mais graves? Olha, no caso dos mais jovens, ou mesmo dos mais velhos, ela reduz muito o risco de complicações, porque mesmo quando você toma a vacina, não protege 100%, claro. Mesmo quando você é vacinado e não tem 100% de proteção, isto é, você vai ser infectado pelo vírus influenza, em geral, são quadros mais leves. Em geral, previne não só, você pode se defender completamente, não adquirir gripe, que pode ter uma gripe que será menos grave do que se você não tivesse tomado a vacina. Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto são aqueles que têm doenças crônicas. Vamos lembrar que no Brasil, nós estamos envelhecendo, felizmente, né? Eu, no Brasil antigo, já teria morrido há décadas. Mas é bom a gente poder viver mais, né? Mas você cria um problema, tem um risco maior de desenvolver doenças crônicas. E no Brasil nós estamos envelhecendo e envelhecendo mal. Metade da população brasileira chega aos 60 anos com hipertensão. Mulheres e homens, pressão alta depois dos 60 anos. Diabetes, nós temos aí um número que ninguém sabe direito, mas a Sociedade Brasileira de Endocrinologia calcula o número que está chegando aos 20 milhões de brasileiros. Essas doenças, na verdade, são um pacote, porque elas vêm associadas a complicações, e as complicações são muito graves. Insuficiência renal, as pessoas que a gente vê aí na televisão fazendo diálise 3 vezes por semana, chegaram a essa condição, muitas vezes por diabetes, ou por hipertensão arterial, ou pelas duas doenças ao mesmo tempo, e já que a associação é muito comum. Você aumenta o risco de problemas vasculares de um modo geral, essas amputações, que são clássicas nos casos de diabetes, insuficiência cardíaca, você tem problemas oculares, chega a cegueira. Diabetes é a principal causa de perda da visão no Brasil, de cegueira mesmo. Enfim, gente que chega fragilizada nessa faixa etária é população de risco. São aqueles que correm risco de desenvolver quadros graves de gripe.
E é por isso que a vacinação deve focar esse grupo populacional com bastante rigor. Uhum. E aqui no Brasil, doutor Drauzio, eu vejo que o senhor acompanhou aí diversos momentos, né, a evolução da saúde, das vacinas, e aí mesmo com essas recomendações tão claras, a adesão da vacina ela ainda é considerada baixa. O que explica essa resistência, assim, ao seu ver? Eu acho que, em primeiro lugar, é que você, quando você se vacina, quando está com saúde, Uhum. né? Você tem a vacina, é uma prevenção. Se fosse tratamento, todo mundo ia se vacinar. Começa a gripe, que você está sentindo um pano de chão molhado, largada na cama, você tomaria a vacina para sair, para sarar depressa. Só que não é esse o objetivo da vacinação. A ação da vacina é preventiva, sempre. Isto é, você vai tomar vacina quando você tem saúde. Portanto, precisa estar claro para você que aquela vacina é importante porque vai evitar o desenvolvimento de uma doença mais grave. Então, esse é o primeiro ponto. Uhum. E o segundo ponto é esse que a gente acabou de falar, que é você tem que sentir segurança, que essa vacina não vai provocar nenhuma doença em você, que pode ter um pequeno efeito colateral ou pequenos efeitos colaterais, mas que serão muito menos graves do que se você adquirir a doença no final, sem estar vacinada. Então, você precisa de campanhas de esclarecimento público, é a educação que leva à vacinação. Uhum. Explicar para as pessoas, discutir esses mitos, combater essas mentiras, que chamam de fake news, não tem nada de fake news, são mentiras. Uhum. Né? Então, dizem essas idiotices que a vacina causa problemas, porque não é, essas vacinas já foram feitas em milhões e milhões de pessoas. Uhum. Né? E você mesmo pegar as pessoas da sua faixa etária e que estão tomando a vacina, que tomaram a vacina, porque os efeitos colaterais mínimos, né? Uhum. Incomparavelmente menos intensos do que a própria doença. Com certeza. E na sua visão, qual é hoje o principal efeito dessas mentiras ou fake news, né, como o pessoal das redes costuma chamar, na saúde, especialmente quando falamos da vacinação? Olha, hoje nós temos a internet é terra de ninguém. Uhum. E eu mesmo sou vítima de propagandas de remédios falsos, em que eles usam inteligência artificial e que imita a minha voz com quase perfeição. E não só a força, eles fazem de um jeito que a boca mexe acompanhando o que está sendo dito. Uhum. É uma coisa absurda isso. Isso eles fazem em parceria com as redes, especialmente com o Instagram, o Facebook, que são redes da Meta, né, da plataforma Meta. E como é que eles fazem assim? Você faz um vídeo, coloca esse vídeo na internet. Tudo bem, você pode fazer. Quem vai ver? Teus amigos, a família. Você vai ter um alcance limitado. Mesmo que a pessoa tenha uma visibilidade maior. Então, o que eles fazem? Eles pagam para a Meta para divulgar. E quanto mais cara sair a divulgação, mais pessoas eles vão atingir mais pessoas. Então, na verdade, a Meta é sócia desses estelionatários. Entende? Ela recebe dinheiro para fazer essa disseminação. E eles dizem que não tem como controlar, ou então dão uma resposta vaga, ou então dizem que estão fazendo o melhor, coisas que não têm nenhum interesse, nenhum significado, na verdade. Então, nós vivemos essa época. E como é que você combate essas informações falsas? Você combate
dando informações verdadeiras, né? Procurando mostrar o que a ciência aprendeu no decorrer desses anos todos, né? É a única forma, uma vez que combater essas redes, combater essas notícias falsas que vêm pelas redes com parceria das plataformas, é muito difícil. Olha, a Meta, saiu um artigo grande publicado pela Reuters, aquela agência de notícias. A Meta, 10% do lucro da Meta vem de propagandas falsas. Nossa. Você sabe quanto significa isso? Significa 16 bilhões de dólares anuais. Eles ganham com propagandas falsas. Caramba. Então, você está lidando com um lucro fabuloso. Uhum. E eles não têm nenhuma vontade para tentar impedir que isso aconteça. Com certeza. E eis a nossa responsabilidade aqui, enquanto imprensa, de estar noticiando, de estar realmente incentivando campanhas, né? E, claro, sempre conectado com especialistas relevantes, porque, como o senhor mesmo apresentou aqui, hoje nós temos até na própria ciência, no meio científico acadêmico, profissionais anti-vacinas. É uma coisa absurda. Você veja, se pega um médico que fala contra as vacinas, eu acho que os conselhos regional de medicina, federal de medicina, tinham que caçar o diploma. Uhum. Uma pessoa assim é perigosa, coloca em risco a saúde pública. E você não pode admitir que um profissional que foi formado para proteger a saúde pública faça esse tipo de ataque falso e mentiroso. Com certeza. E para encerrar aqui a nossa entrevista, Dr. Drauzio, recentemente sua trajetória ela ganhou ainda mais visibilidade com um documentário, A Vida é uma Maratona, que traça um paralelo entre a medicina e a corrida. E ao longo da sua vida, o que a maratona te ensinou sobre saúde, especialmente quando pensando em envelhecimento e qualidade de vida? Thaís, eu trabalhei a vida inteira com pacientes com câncer, né? Mais de 50 anos atendendo doentes com câncer. E muitas pessoas de mais idade, né? Porque o câncer, embora tenha criança com câncer, adolescentes, mas é uma doença que pega mais o extremo da vida, né? Os mais velhos têm mais câncer do que os mais jovens. E eu observava que aqueles que chegam aí aos 70 anos, chegavam, né, aos 70 anos, 80 anos, que chegavam bem, eram os que tinham uma vida mais ativa. Falando isso agora, parece que descobriu a América, né? Mas estamos falando de 40 anos atrás. Vamos lembrar, olha, quando eu estava na faculdade, ainda, os professores ensinavam que nós devíamos dizer para os mais velhos, aqueles que passavam dos 50 anos, que eles não deviam fazer esforço. Porque a medicina acreditava que se os órgãos ficassem em repouso, eles funcionariam melhor, eles durariam mais tempo. Imagina. E eu não achava isso, não encontrava um eco na realidade. Eu vi o contrário, aqueles que faziam atividade física, os que andavam muito, os que se movimentavam, chegavam em condições melhores na velhice. E aí, eu vinha muito para Nova York naquela época, e quando tinha 50 anos, Nova York tinha uma maratona. Ninguém corria em lugar nenhum. Em São Paulo, você corria na rua, as pessoas mexiam com você. Está louco, está fugindo da polícia. E aí eu não sei, achei que eu devia entrar nessa. Por quê? Porque você vai percorrer 42 quilômetros, você tem que ter disciplina. Você não corre de uma hora para outra. Você fala, não, daqui a 2 semanas vou correr uma maratona. Não vai. Então você precisa treinar. Isso me obrigava a ter essa disciplina de acordar cedo, correr e dormir mais cedo, e, enfim, de tomar os cuidados todos. Você desenvolve um estilo de vida. Claro que não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem um físico adequado.
E também não precisa correr 42 quilômetros. Foi o estilo que eu escolhi, o estilo de vida que me. Porque, no meu caso, eu acho que funcionou bem, porque eu ficava com aquela obrigação de ser disciplinado. E me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Vou fazer 83 anos daqui a pouco, e eu não tenho limitações físicas assim. Eu saio para gravar com a meninada que tem 30, e o que eles fazem eu faço também. Claro que não vou ser ridículo de dizer, eu me sinto como se eu tivesse 30 anos, claro que não. Mas isso não me impõe nenhuma limitação. E envelhecer assim é legal. Você tem a experiência e continua tendo condições físicas de fazer o que é necessário. Sensacional. É um caso muito inspirador. E, inclusive, eu vi que você completou as 6 maratonas, né? Porque parece ter um rito de maratonas que, para ter um certo título, você tem que passar por 6 cidades, né? Importantes aí, consagradas dentro do mundo dos maratonistas. Pois é, mas foi meio coincidência isso. Porque Olha. primeiro essa medalha, que chamam de mandala, não existia. Então eu fui correndo, mais pela curiosidade de conhecer as maratonas de outras cidades. E quando eu vi, faltava uma só, a Maratona de Londres, que eu nunca tinha conseguido correr. Aí corri isso e ganhei essa mandala. Olha, Porque no ambiente dos maratonistas é uma coisa muito chique. Você muda de status quando acontece isso. é um marco. Mas é uma bobagem. Que bacana. Ah, não, eu acho sensacional, sensacional. Aí você já transgrediu tanto a medicina quanto o mundo do esporte. Muito bacana, doutor Drauzio. Olha, entrevista aqui sensacional. Quero agradecer demais a sua atenção aqui com a Isto é Saúde, por responder essas perguntas tão essenciais para a sociedade. E aqui, já para finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem para a nossa audiência? Olha, levem a sério os calendários vacinais, tanto para as crianças como para os adultos. A gente aqui no Brasil tem a tendência a achar que vacina é coisa para criança. Depois que cumpriu o calendário para criança, chegou na adolescência, não precisa mais. Não é verdade. Nós temos necessidades de tomar vacina em todas as idades. As crianças devem tomar, é claro, os adolescentes têm vacinas para adolescência, e especialmente as pessoas mais velhas. Os mais velhos precisam tomar vacinas, não só a vacina da gripe, existem outras vacinas que são importantes também. E precisa levar a sério e tentar ver como é que você faz para estar em ordem com o calendário vacinal. Você não vai se arrepender, não. Com certeza. Falou e disse, da maior autoridade de saúde aqui do nosso país. Muitíssimo obrigado, doutor Drauzio. Foi uma honra, um excelente prazer estar aqui com você nessa manhã. Com esse case inspirador. Acho que nesta vida, infelizmente, não terei esses 6 títulos de maratonista, mas estou muito inspirada. Você não sabe. A vida tem caminhos que surpreendem a gente. Com certeza, com certeza. A gente ainda vê muita coisa. Foi ótimo, doutor Drauzio. E aí vai sair o material completo, tanto nas redes da Isto É e no nosso canal no Isto É Saúde. E também faremos uma matéria com o resumo e os pontos fortes aqui da nossa entrevista, que será veiculado na Isto É. E conte conosco, tá? Para essa parceria. Enfim, para quando tivermos alguma questão relevante aí, pedimos uma aspa também para estar colaborando aqui com a nossa editoria e, claro, com informações de qualidade. Muito obrigado, Thaís. Gostei muito de te conhecer. Um abraço a todos. Bacana, igualmente. Um abraço. Bom final de semana já, né? Já estamos no final da semana. Grande abraço, doutor Drauzio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, doutor Drauzio.
Um abraço, Chico. Tchau, um abraço, obrigado. Muito bom. Thaís. Oi.